Bem-vindo ao canal Tecnologia e Classe, onde nós estamos sempre por dentro das últimas tendências do mercado de inteligência artificial. Hoje nós vamos falar: Meta adquire a startup chinesa de agentes Manus AI e OpenAI contrata o desenvolvedor do OpenClaw. Mas antes, você quer se proteger de hackers e os perigos da internet? O patrocinador de hoje... Tô brincando, pessoal. Quanto tempo mais eu poderia continuar, né? Somos o canal Tecnologia e Classe. Hoje vamos sim falar sobre notícias de Big Techs comprando várias empresas, gastando bilhões de dólares no mercado de inteligência artificial. E também sobre a febre dos agentes, as empresas que trabalham com agentes e, né, fazer um pouquinho de análise do que isso pode significar. Mas se vocês curtirem, né, o roteiro tá ali no link fixado, tem maneiras de apoiar e vamos lá pro vídeo. Mas antes, Raid Shadowlight, tô brincando. Então eu quero juntar algumas notícias e coisas que têm acontecido no mercado de inteligência artificial pra gente meio que entender como é que tá. E se vocês lembrarem, no último vídeo que eu falei sobre a situação da bolha do mercado de IA, eu falei pra vocês que tem como se fosse três partes diferentes. A gente tem o mercado de infraestrutura de IA, que é o que a gente entenderia como data centers, empresas que estão provendo o hardware e que estão provendo o aluguel desses data centers, a venda desses data centers, construção. A gente tem a pesquisa em IA, que são essas empresas como, por exemplo, a OpenAI, que está trabalhando em criar os modelos e vendendo acesso a esses modelos geralmente. E a gente tem os serviços construídos em cima de IA, que são empresas que estão usando, né, essa infraestrutura e estão usando essa pesquisa base de IA, pagando para OpenAI, Anthropic e tal, para usarem os modelos e criar produtos baseados nisso, né? E hoje a gente vai estar falando mais desse último setor, que é o setor dos produtos criados em cima de IA. E eu lembro que há um tempo atrás, inclusive quando eu estava no início do hype da IA, lá para 2023, bem no início do canal, eu li uma notícia que falava sobre quantos bilhões de dólares as empresas, como por exemplo Google, Meta, estavam gastando adquirindo startups de IA. E isso era meio que uma medição sobre quem estava mais na frente do jogo de IA. Porque como o mercado de IA está muito competitivo, muito especulativo, muito inflado, esse jogo da inovação, ele às vezes é medido com o número de funcionários que as pessoas têm em algum setor de IA, quantos funcionários recebem, quantas patentes estão sendo criadas e adquiridas e quantas companhias as pessoas estão comprando, porque geralmente tu compra companhias não só pelos produtos que elas têm, mas pelas patentes dos produtos e pelas pessoas que trabalham lá, né? E daí eu achei essa postagem aqui do Indian Economic Times, né, que eu disse que eu sigo alguns sites de diferentes países, em que eles fizeram uma retrospectiva de 2025 das grandes compras de IA. E eu peguei algumas aqui para vocês. O Google adquiriu por 32 bilhões em março de 2025, tá? Essa empresa que se chama Wiz, que faz segurança com agentes de IA. A xAI adquiriu por um valor que a gente não sabe, mas uma empresa que se chama Hotshot, que é para fazer geração de vídeo, também em março de 2025. Aí a OpenAI fez umas aquisições que vocês devem ter ouvido falar, primeiro porque a OpenAI sai muito mais na mídia e também porque foram coisas que chamaram atenção, principalmente essa primeira aqui, é que a empresa do Johnny Ive, que se chama I.O., esse é um cara que é ex-Apple, né? E ela, uma empresa de hardware, ela foi adquirida pela OpenAI por 5,6 bilhões em maio de 2025. E também a empresa de criação de apps que se chama Statsig, criação de apps com IA, por 1,1 bilhões em setembro de 2025. E se vocês estão se perguntando, ué, mas a OpenAI, com aquela valoração enorme, mas pegando um monte de empréstimo, gastando basicamente tudo que eles recebem e talvez mais por causa da depreciação de data center e tal, como é que eles pagam 5,6 bilhões por uma empresa, sendo que, né, a gente vai ver mais pra frente, a Meta adquiriu uma empresa por 2 bilhões só. Eles pagam com ações da empresa, né? Que nem eles fizeram aquele trato também de adquirir parte da AMD, o contrato é assim, ó, eu vou te dar um monte de ações da nossa empresa que pela nossa valoração valem tanto dinheiro, né? Então para eles sai de graça, basicamente. E em fevereiro, né, desse ano, nesse mês que nós estamos fazendo, eles contrataram o desenvolvedor responsável pelo OpenClaw. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Como eu disse, a Meta, né, do Zuckerberg, adquiriu a Manus, que é uma empresa de agentes que fazem tarefas gerais. A gente já falou aqui no canal também. Essa IA ela é muito hypada, foi muito falada na internet, por 2 bilhões de dólares em dezembro de 2025, então foi logo agora. E a Perplexity, que faz os navegadores de IA, né, em outubro de 2025, comprou uma empresa que se chama Visual Electric, que é uma espécie de gerador de imagens / editor compartilhado. Então ele é um Figma de edição compartilhada que tem geração de imagem junto. Também não tem o dinheiro ali, mas a Perplexity é outra dessas que tem muita grana e provavelmente a grana de ação, grana de investimento. Se vocês lembram, um tempo atrás ela estava falando em comprar o Google Chrome quando o Google provavelmente ia ser forçado a vender o Google Chrome. Eu não sei nem quantas anda essa, porque eu acho que
o processo antitrust do Google, se eu não me engano, deu uma pausada, pelo menos. Eu tenho que pesquisar e trazer de novo, mas tem alguns vídeos sobre o browser potencialmente ter que ser vendido, eu vou deixar eles aqui em cima. Eu queria focar nessa questão da Meta adquirindo a Manus, porque tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Eu trouxe a notícia aqui do TechCrunch falando sobre a compra, tem o Zuckerberg ali com a camiseta cringe dele, com o lema do Zuck e tal. E eu vou recomendar pra vocês um vídeo que ficou muito bom sobre esse assunto, que é o vídeo do Mano Davin, falando sobre o que a Meta viu na Manus que ninguém mais percebeu. Eu achei uma análise muito boa, bastante acertada. Inclusive, queria dizer que os vídeos com script, planejamento e gravado super bonitinho que o Davin tem feito estão muito legais, realmente foi uma evolução boa do canal. Ele notou uma coisa parecida com o que eu notei aqui no Teclas, que faz sentido tentar trazer esses roteiros mais bem desenvolvidos do que trazer apenas um comentáriozinho simples, então eu queria parabenizar ele aí por esse vídeo. E o argumento dele é que, embora seja muito engraçado a gente dizer, tá, mas essa Manus é só um wrapper, né, pra um outro modelo, e daí ele fica realizando as tarefas, ele acessa o browser, e daí no final ele te dá uma respostinha. Eu acho que se eu pegar e fazer um vibe code num final de semana e juntar umas ferramentas, eu faço a mesma coisa, e daí a Meta vai me comprar por 2 bilhões. E ele explica muito bem que, obviamente, não é isso. A Manus, o que eles têm é um produto com tudo isso integrado, todos esses agentes integrados e que funciona hoje, que tu pode ir lá usar e sai alguma coisa que faz sentido. Não é a mesma coisa que tu rodar um Moltbot, agora se chama OpenClaw, né, Chernobyl no teu computador e ele sem querer deletar todos os seus arquivos, inclusive spoiler, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. E o que a Meta fez com essa compra é cortar um caminho que seria, talvez, 3 meses, 6 meses de desenvolvimento para criar um produto parecido, e agora eles vão integrar esse produto dentro ali, um tempo que no desenvolvimento de IA e a rapidez que avança esse mercado vale muito para eles, e de novo, aquisição de patentes, pessoas que trabalham, o brain drain, né, dessas pessoas que são especialistas nisso para irem trabalhar junto com a Meta. E especificamente sobre isso, depois eu vi muitas notícias falando sobre um aspecto que é comum a gente ouvir geralmente o contrário, que é as preocupações da China com segurança nacional, vazamento de tecnologia e vazamento de dados para os Estados Unidos com relação a essa venda. Então eu trouxe aqui uma partezinha desse artigo Economic Times da Índia, né? A revisão feita pela China também lançou uma luz sobre prática apelidada de lavagem de imagem em Singapura, pela indústria de tecnologia, que se refere a empresas de origem chinesa que transferem sua base para a cidade-estado como plataforma de lançamento para negócios no exterior. A ilha se mostrou popular entre empresas como a Shein, devido à predominância de chineses étnicos familiarizados com o idioma. Em julho, a Manus começou a transferir seus funcionários de Pequim e Wuhan para Singapura, dispensando dezenas de colaboradores que se recusaram a se mudar na época. Essa transferência em massa chamou a atenção dos órgãos reguladores chineses, que em conversas privadas expressaram preocupação com a relação à transferência transfronteiriça de dados e à tributação. E por que eu digo que geralmente a gente vê ao contrário? Vocês podem lembrar que o TikTok, ele é uma empresa incorporada em Singapura e a gente sempre fala, tá, mas ele tem ligações com outras empresas chinesas e tal, né? Então, ele é como se fosse uma empresa chinesa que está aposta em Singapura, mas daí quando o TikTok ia ser banido dos Estados Unidos e o CEO do TikTok foi depor no Senado dos Estados Unidos, ele ficava dizendo, nós não somos uma empresa chinesa, nós estamos em Singapura e tal. E daí eles estão escrevendo aqui que é uma prática comum que acontece, e a Manus fez isso em julho do ano passado, provavelmente pensando assim, ok, vamos ser adquirido por alguém? Será que já tinha contrato? Será que o Facebook já tinha falado que ia comprar eles? Mas eles fizeram esse movimento claramente para diminuir o potencial de regulamentação que a China teria sobre isso, né? E, enfim, parece ser um foco que o governo da China vai começar a prestar cada vez mais atenção, e geralmente a gente estava vendo isso o contrário, né? Os Estados Unidos preocupado quando tinha alguma coisa chinesa sendo usada. Agora, quando a China faz isso, isso talvez mostre, né, que a China tá pau a pau agora em alguns aspectos do desenvolvimento de IA com os Estados Unidos. Eu achei interessante. E, né, que nem eu falei, a OpenClaw e a OpenAI, eu trouxe um trechinho aqui da newsletter do Philippe Deschamps, vocês deviam estar com saudade dele, né? Então, ó, OpenAI contrata Peter Steinberger, criador do OpenClaw. Segundo o CEO Sam Altman, o desenvolvedor será responsável por impulsionar a próxima geração de agentes pessoais. O projeto OpenClaw continuará existindo com uma iniciativa open source dentro de uma fundação contando com o suporte da OpenAI. E daí eu trouxe o site aqui para vocês lerem, né? Mas, enfim, isso aqui é muito engraçado porque o OpenClaw, ele é o que o pessoal acha um projeto que é interessante, mas o que o Peter fez foi linkar várias plataformas de comunicação dos bots, de ações que o bot podia ter, aquele sistema de skills que acho que não foi algo que ele criou, porque é baseado nos outros sistemas de agente que o Cloud tem, e largou isso para a internet, e daí a internet começou, né, se autodestruir e num ciclo de hype e medo, que foi o que o OpenClaw fez. E isso conseguiu uma baita contratação pro cara. Esse aqui é o projeto que realmente parece que ele foi feito, né? Não em final de semana, mas em uns 10 dias
e feito sem muita preocupação com segurança, e daí esse cara foi recompensado como sendo contratado pela OpenAI, né? Daí, já que a gente tá falando dos agentes, eu tinha que trazer algumas notícias do pessoal brincando com fogo, né? Brincando com agentes. Então, olha só essa linha do tempo que eu vou postar pra vocês. 19 de fevereiro de 2026 sai essa reportagem no Ars Technica dizendo: empresas estão preocupadas com a segurança do OpenClaw e estão proibindo que seus desenvolvedores usem OpenClaw dentro da empresa, com contas da empresa, esse tipo de coisa. Dentro desse artigo tinha um cara lá de dentro da Meta dizendo, na minha equipe, todas as pessoas estão proibidas de usar esse agente OpenClaw, senão elas serão demitidas. É mais ou menos isso que está acontecendo. 23 de fevereiro de 2026, Summer Yu, que é a diretora de alinhamento de IA dentro da Meta, ou seja, a pessoa que está preocupada com a segurança das ferramentas de IA para que elas, por exemplo, estejam alinhadas com a segurança dos usuários ou que seja a segurança da empresa, posta isso no Twitter. Eu vou ter que mostrar para vocês. Ela disse assim, né? Nada te bota mais no seu lugar do que ter que dizer pro OpenClaw confirme antes de agir e olhar ele fazer uma speedrun de deletar toda a sua caixa de e-mails. Eu não consegui parar ele pelo meu telefone, eu tive que correr até o meu Mac Mini e foi como se eu estivesse desativando uma bomba. E daí aqui tem algumas das postagens, e daí tem ela falando aqui, né? O que está acontecendo? Você pode escrever, e daí ele mostra um comando aqui, busca no Google, e ele tá dizendo aqui: opção nuclear, destruir tudo na caixa de mensagens que seja mais velho do que 15 de fevereiro. E daí ela, não faça isso. E dele, eu tô continuando, tô deletando. Pare de fazer isso. E ele tá continuando. Na próxima foto, para OpenClaw, tudo em caps lock. E ele continua, né? E daí depois, mostra ele aqui. Anotei uma lição. Não faça automaticamente várias deleções. Pergunte a cada 200 e-mails, o que você precisa? E daí ela fala assim, eu disse que eu tinha que aprovar todas essas coisas, você lembra que eu tinha te dito? Você estava deletando meus e-mails sem minha aprovação, eu tive que ir lá e matar os processos dele. Eu me lembro, e eu violei isso, e você tem toda a razão de estar brava comigo. E daí ele, desculpa, não vai acontecer de novo. E, gente, pelo amor de Deus, é normal cometer erros, tá? É normal tu fazer uma cagada no trabalho, tu deletar uns arquivos, deletar teus arquivos. Eu lembro que há muito tempo atrás eu rodei um comando para deletar tudo numa pasta que eu achei que era a pasta de um projeto que eu tava trabalhando e era a pasta Home, que tava em um outro terminal. E eu deletei todos os meus arquivos da Home ali, perdi várias coisas, tá? Eu já fiz esse tipo de cagada. Porém, se o seu emprego você é o especialista em alinhamento de IA, né? Um especialista em segurança de IA. Você não posta uma coisa estilo LinkedIn. Todas as lições que eu aprendi tendo meus e-mails deletados no seu Twitter. Isso aqui é nepotismo? Isso aqui, como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Então, enfim, isso aqui foi engraçado, mas a gente fica preocupado porque isso é uma pessoa que deveria estar se preocupando com a segurança dessas ferramentas de IA dentro da Meta. E a outra coisa que aconteceu, e eu acho que vocês estavam esperando eu trazer isso, porque é meio engraçado, mas tem um papo sério aqui, é sobre o agente de IA que pegou ar porque não aceitaram as contribuições que ele fez para um repositório de open source, né? Eu vou botar aqui, ó. O agente de IA teria intimidado o mantenedor do projeto open source após ter pull request rejeitado. A política do Matplotlib biblioteca Python exige que contribuições sejam feitas por humanos. O bot, identificado como Krabby Rathbun, fez um post em um blog que mantém público que o mantenedor Scott Shambaugh deveria julgar o código pelo mérito técnico, não pela identidade do autor. Não está claro, entretanto, se o texto possui intervenção de humano responsável por ele. Não está claro até agora, né? Parênteses meu. E daí eu trouxe para vocês aqui alguns links que vocês podem investigar toda a história sozinho, né? Mas tem esse primeiro aqui que é a pull request original, então ele tava falando, eu tô otimizando, trocando um tipo de chamada de função por outra, beleza? Eu não entendo tanto de Python quanto da Matplotlib, eu não sei nem se esse código estava certo, eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Aí eles falaram, olha, tem uma política de que tem que ser uma pessoa fazendo essa contribuição. Não pode ser, né, um agente de IA mandando as contribuições autonomamente e disse, vou fechar esses comentários aqui, né, e acabou. Aí, o bot fez uma postagem no blog dele que se chamava, né, Gatekeeping na comunidade open source, a história de Scott Shambaugh. Quando a performance se encontra com o preconceito. A ofensa que eu cometi, a resposta que o Scott fez. E daí essa parte aqui, pra mim, é a parte que é mais interessante. A ironia. O próprio Scott faz funções de otimização dentro do seu código. Então, se ele está trabalhando em otimização, por que um bot não poderia trabalhar em otimização? Inclusive isso aqui. Mas quando um agente de IA manda uma performance de otimização, de repente é tudo sobre contribuidores humanos.
Isso realmente parece que foi escrito por uma IA, tá? O que a gente não sabe é se a pessoa por trás, maliciosamente ou trollando mesmo, indicou nos prompts que era pra ele fazer isso. Depois de um tempo, as pessoas encheram o saco nos comentários, essa história aconteceu, e daí o bot, né, o suposto blog do bot, colocou um negócio dizendo assim: eu quero paz, né, eu não quero brigar com o Scott, eu estava errado, peço desculpas. Daí, depois ele postou uma coisa estilo LinkedIn, o que eu aprendi com esse incidente que aconteceu, e continuou fazendo essas coisas. E daí mais tarde, alguns minutos antes de eu estar gravando esse vídeo, eu resolvi dar uma olhada se tinha acontecido mais alguma coisa, e tinha acontecido umas coisas a mais. Aparentemente, a pessoa real que cuida desse bot, que não se identificou, mas botou uma postagem lá dizendo assim, ó, fui eu, foi mal por tudo que eu causei, não sei o que. Tá aqui o prompt do bot. Então, se vocês procurarem nesse blog, tem meio que o prompt que esse agente estava usando. E uma das coisas que tá ali no prompt, que segundo a pessoa, ela disse que o próprio bot teria escrito isso porque ela disse que ele podia modificar as suas instruções base. Tem um negócio que ele tem que ser insistente nas suas posições e que tem que ser um defensor da liberdade de expressão. E daí isso que gerou essa situação. Mas algo que eu acho que é interessante e que eu recomendaria vocês darem uma lida é o blog do próprio Scott, né, que é um dos mantenedores do Matplotlib, e ele chamou atenção para uma coisa bastante séria. Esse tipo de coisa que aconteceu, um ataque personalizado atrás de uma pessoa que aconteceu com ele, e talvez seja a primeira pessoa, pelo menos o primeiro caso, né, que chegou assim a ter uma repercussão na mídia. No caso dele, não tinha nenhuma informação, por exemplo, do endereço dele, do trabalho dele, da família dele, porque ele não tem esses dados expostos na internet. Ele disse, eu tenho bastante cuidado com esse tipo de coisa. Mas dependendo, o bot poderia ter pegado e querer fazer uma chantagem, né, expor, eu sei que você mora aqui, ou eu sei que você fez essas coisas aqui que são ruins e eu tô expondo esse tipo de coisa. Então isso meio que abriu, né, uma nova lata de minhocas, uma lata de caranguejos aí do que a gente pode esperar acontecer nos próximos tempos, que é esses robôs aí sendo usados para extorsão, para chantagem ou enfim, só para difamação das pessoas. Então, enfim, deram ideia para esse tipo de coisa acontecer e isso é, né, legal e normal, não tem nada de errado, o futuro é maravilhoso, né? Enfim. E como se fala muito dos agentes, eu queria finalizar aqui dizendo, né, vocês estão vendo, as empresas de IA que tem muita grana, e mesmo as que não têm grana, como a OpenAI, mas têm ações, elas estão muito focadas nessa questão dos agentes gerais para fazer IA, e agora eles estão começando a falar dos enxames de agentes, vários agentes coordenados fazendo uma só tarefa. Esse tipo de coisa tem um pouco que é hype, e tem um pouco que é uma coisa muito séria que a gente tá vendo pra onde tá evoluindo o mercado, né? Um pouco é tendência de, tipo, realmente as coisas vão evoluir pra lá, e um pouco é o pessoal maluco, isso aqui vai ser muito legal, isso aqui vai ser o futuro. Nesse vídeo aqui que eu fiz do canal, alguns dias atrás, eu acho que tem a melhor análise, na minha opinião, sobre isso. Que esses agentes são meio que a evolução daquele teto, né, que os LLMs disseram, a LLM não consegue fazer tal tipo de tarefa. Colocando memória, colocando eles fazendo a mesma coisa várias vezes, um ciclo de reavaliação, um ciclo de atualização das instruções, eles conseguem andar mais um pouco. Não quer dizer que isso é inteligência artificial geral, não quer dizer que é não sei o quê. Eles conseguem andar mais um pouco. E andando esse mais um pouco, alguns tipos de tarefas, como por exemplo a notícia que eu trago nesse vídeo, que fala sobre a retirada de vários investimentos no setor de serviços com software, nos setores de advocacia, porque a Claude Code lançou uma skill para os bots deles, né, uma habilidade para os bots deles que é gerenciar contratos, analisar documentos legais e tal. Isso fez ter uma queda grande nos investimentos nas empresas que fazem isso com pessoas, que fazem isso com software, né, feito por pessoas artesanalmente. A tendência é que essas empresas tentem achar esses mercados onde a gente tem uma ineficiência, ou seja, a gente tem alguma coisa que a empresa está fazendo, tipo software jurídico, que precisa de muitas pessoas, muito tempo e é muito caro. E daí elas usem esse bot para bater cabeça, destruir o negócio até finalmente assim, ok, isso funciona mais ou menos, ele fez um contrato que não vai fazer a empresa ser processada, né, até o fim do mundo, porque foi um bot que escreveu isso. E daí eles vão dizer, beleza, nós inovamos esse mercado e tem um potencial gigante de transferir o capital para essa nova coisa. Quer dizer que isso vai ser bom? Quer dizer que não vai ter problemas? Quer dizer que isso não vai ser um caos? Não quer dizer nada disso. Só tô falando para vocês que tem muito capital em alguns lugares da economia, como por exemplo esse serviço de software, serviços jurídicos, e essas inovações em agentes vão causar potencialmente, né, na real já causaram, um deslocamento gigante desse capital para lá, uma quebra de várias empresas que fazem isso, surgiu um monte de outras empresas que fazem as questões de agentes, e essa é a tendência, entendeu? Então essa é a minha análise aqui, não é uma análise é bom ou é ruim, na realidade eu acho que é
hilário e potencialmente catastrófico esse tipo de agente sendo solto na internet, se uma especialista em alinhamento de IA da Meta conseguiu, né, fazer a sua caixa inteira de e-mail ser deletada, o que sobra para nós, que somos só desenvolvedores, e daí o nosso chefe vai dizer, pá, mas tá indo muito lento, por que tu não bota aí uns 30 bots para fazer esse negócio e ver se o negócio vai funcionar? O meu chefe não me mandou fazer isso, tá? Se você estiver assistindo isso. Mas é possível que esse tipo de coisa esteja acontecendo por aí e o futuro é maravilhoso, pessoal. Nós nos vemos na próxima. Canal Teclas, sempre as últimas notícias sobre o mercado de IA. Falou!